Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo. Primeiramente quero pedir desculpa, eu fiquei bastante tempo sem postar nenhum conteúdo. Eu estava em processo de mudança, eu e minha família nós saímos do estado de Mato Grosso, voltamos para o estado de São Paulo. Vocês vão ver que o ambiente aqui é diferente, né? Tô na minha casa, a gente está ainda se adaptando para algumas coisas aqui, então pode ser que eu demore um pouquinho para o próximo vídeo, mas eu vou tentar não demorar tanto assim, tá bom? Eu quis aproveitar esse momento, né? Algumas pessoas que seguem meu canal falou que fazia um tempo já que eu não gravava vídeo, tá? Mas estamos aí de volta, né? Para trazer conteúdo para vocês. Esse vídeo em específico eu quero falar sobre o Abril Azul, né? Que é o intuito do vídeo. E o tema do meu vídeo eu quero trazer um assunto um pouco polêmico, principalmente para pais, que é a importância do diagnóstico, tá? Ou diagnóstico precoce até, tá bom? Existe uma importância muito grande para nós que somos autistas, que o diagnóstico ele aconteça já na primeira fase da criança, né? O melhor cenário é conseguir detectar isso quando a criança ainda é um bebê, né? Quando eu falo bebê, eu não digo um bebezinho recém-nascido, mas até nos bebês se consegue rastrear algum tipo de atipicidade ou alguns sinais que possam despertar como é que eu posso dizer, essa ideia ou visualizar que existe algo diferente na criança, tá bom? E isso é muito importante porque se a criança ela começa a ser tratada ou motivada, ela me fugiu a palavra agora, começa a ser instruída, né? Você começa a instigar na criança o ensino de como ela pode interagir no meio, não apenas ela se adaptando, mas ela entendendo formas para poder chegar dentro desse meio, ela não vai ter sequelas, tá? Eu posso falar isso porque eu fui diagnosticado já com 40 anos de idade, ok? Na minha época não se falava sobre autismo, né? Eu me recordo muito pouco sobre esse título quando eu era adolescente ou até mesmo minha juventude, depois que se começou a falar sobre a questão de autistas, não é? E muitos pais tinham medo, né, de que o filho tivesse esse tipo de diagnóstico. Não foi meu caso, né? Eu sempre quis muito me adaptar. E esse meu anseio de querer se adaptar ao meio trouxe muitas consequências e até mesmo sequelas para a minha vida, certo? Enquanto eu estava na casa dos meus pais, era mais fácil. Os meus pais estavam acostumados com as minhas, na época, né, manias, e tudo era mais simples. A partir do momento que eu saí de casa, que eu comecei a me relacionar, comecei a trabalhar, comecei a namorar, entendeu? As coisas ficaram mais difíceis. Difíceis ao ponto que eu já disse em outro vídeo, que uma enfermidade surgiu, entendeu? Não que eu não tinha, eu tinha ela não foi causada pelo autismo, quero deixar isso bem claro, que senão vai ter pais que falam, então meu filho vai ter uma doença. Não, eu já tinha esclerose múltipla, entendeu? Só que o gatilho da esclerose múltipla é o estresse. E devido eu me adaptar ao meio e me adaptar muito, segundo os especialistas que eu mapeei sobre isso também, eles me disseram que esse estresse mental que eu tinha para esse mascaramento causava os surtos. E faz sentido, porque vários especialistas que eu passei olharam o meu caso, e eu digo especialistas de renome. Eu tratei com uma médica, referência internacional até, ali no Hospital São Paulo, na Unifesp. Tratei com uma médica daqui do interior, também na cidade que eu hoje estou morando, tá? Aqui em Catanduva, também referência. Tratei com uma outra médica na cidade de Santos, que também é referência de esclerose múltipla, e ninguém conseguiu entender o porquê que eu tinha tantos surtos, né, da esclerose múltipla. E depois de muito tempo, já com 40 anos de idade,
eu consegui ver que tinha algo diferente, e em um curso de inclusão que eu fiz na igreja, eu já falei sobre isso com vocês, eu falei, cara, eu me enquadro, né, eu auto me fiz uma anamnese. Eu me enquadro nesse negócio, preciso procurar um profissional. E eu procurei profissionais, não foi apenas um, tá? Que para mim dar certeza, né? Não quis ficar apenas com uma avaliação, eu busquei outras. E fui diagnosticado, entendeu? E isso fez muito sentido para mim, me libertou, me ajudou profissionalmente, me ajudou com meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, sabe? Me fez entender o porquê algumas coisas eu não gosto ou simplesmente não quero fazer, entendeu? Posso até gostar, mas isso aqui eu não quero. E o diagnóstico em si tem me ajudado muito, principalmente para que as pessoas possam entender. Ah, então você está se escondendo no autismo? Já falaram isso para mim, né? Uma pessoa, amigo meu, quando eu disse para ele, olha, eu fui diagnosticado assim e tal, ele disse, olha, não fala isso para os outros, que as pessoas vão te tratar diferente e vão achar que você está querendo usar o autismo de muleta. Sabe, eu creio e eu quero entender que ele disse isso na melhor das intenções, certo? Não por capacitismo nem nada desse tipo, como amizade mesmo. E a princípio eu tentei fazer, só que não funcionou, entendeu? Pelo contrário, me fez mal, sabe? Porque é o que eu sou. O espectro sou eu, o espectro na minha vida é o Rafael, entendeu? O que eu fazia para mascarar e me adaptar não era eu. Era o Rafael tentando se incluir no meio, mas não eu, entende? Então, o recado que eu deixo para você que está assistindo, se você for pai ou mãe, e você tem uma desconfiança de que seu filho possa ser autista, ou que o seu filho tenha algum tipo de atipicidade, porque ele pode ter TDAH, ele pode ter TOD, ele pode ter uma quantidade de possibilidades, caso você detecte algum sinal. Tá? São vários sinais possíveis, não existe, como eu disse no meu vídeo do diagnóstico, não existe uma forma em que você pega uma pessoa, ela se encaixou ali, ela é autista, ou ela é TDAH, ou ela tem TOD. Não, não existe. Cada autista, cada pessoa atípica, ela tem as suas minúcias, a sua individualidade, ok? Eu, por exemplo, eu não tenho atipsias, né, muito, como eu posso dizer, nítidas, porque eu mascarei muito, né? Eu me contraí demais. Eu gostava, por exemplo, de ficar balançando a mão, balançando a perna, balançando a cabeça, estralando o corpo. Ainda eu faço isso algumas vezes, né? Mas não com a mesma frequência que eu fazia, porque eu tentei me podar para poder me incluir ao meio. Entenderam? E isso é muito ruim, tá? Isso causa um estresse mental muito grande. E não é legal, principalmente para o seu filho, para sua filha. Tá? Então o diagnóstico é importante para que você, como pai, possa ajudar o seu filho. Só para vocês entenderem, eu me lembro que eu sempre tive dificuldade de estudo. Até hoje eu tenho dificuldade de estudar. Porque para mim é difícil entender a forma de ensino que os cursos apresentam. Normalmente, quando eu faço um curso, eu demoro o dobro do tempo para concluir ele, ou pelo menos 50% a mais de tempo para poder concluir, porque eu preciso pegar as informações que são passadas no curso e tentar trazer para a minha realidade, para o meu entendimento. Né? Hoje, o que me ajuda muito são IAs que eu utilizo para me trazer a interpretação. Então, quando eu participo de uma reunião em que eu não consegui entender, eu procuro, ou eu gravo a reunião, ou eu anoto o que aconteceu e eu transcrevo isso para a IA para que ela possa me explicar. E isso tem me ajudado muito, porque na IA eu explico o meu espectro, a forma que eu penso, né? E ela consegue montar a explicação de uma forma que eu entendo. Olha como é complexo essa situação, né? O que aconteceu naquela época? Eu estava estudando, né, na faculdade, e eu não consegui entender, eu lembro a matéria álgebra linear. E eu cheguei para minha mãe, né, conversei com ela, falei assim, mãe, olha, eu não estou conseguindo compreender, levei
a apostila, a matéria para ela, e minha mãe é professora de matemática. O que ela fez? Ela passou um sábado inteiro, e teve outros alunos que foram junto comigo, e ela me explicou, né, detalhes e minúcias sobre aquelas fórmulas e algoritmos. Resumo, eu fui fazer a prova, eu fui o único aluno da sala toda que tirou 10, eu gabaritei a prova, entendeu? Porque eu consegui entender. Então, o espectro, o autismo, ele precisa disso, ele tem essas minúcias. E isso fez toda a diferença para mim. E se você que está assistindo, você trabalha com inclusão, você já ouviu, né, essa máxima, que a inclusão ela existe para que o ambiente seja inclusivo. Só que hoje em dia não se tem isso, né? E voltando agora para o seu filho, ele precisa disso. E a primeira pessoa que vai ajudar ele nessa inclusão é você que é pai, você que é mãe, né? E a primeira barreira a ser quebrada para você conseguir introduzir isso na vida do seu filho é você aceitar o diagnóstico, tá? Existe o período de negação, que nem um pai quer saber que o seu filho ele tem algo diferente. Eu não gosto de usar a palavra problema nem doença, porque o autismo não é um problema nem uma doença. Ele é uma atipicidade, ele é um espectro, tá? Que aquilo vai viver no seu filho. E só entenda uma coisa, o seu filho nunca vai pensar como você. Quando ele não quiser te abraçar, não é porque ele não te ama, é porque para ele não faz sentido aquilo. Quando ele não quiser comer uma comida, não é porque ele não gosta da comida, é porque aquela comida ou está trazendo alguma sensação que ele não gosta, entendeu? Ainda que o sabor seja bom. O autista, ele tem uma questão com textura. Eu já peguei comidas com sabor fantástico, mas a textura não me deixava engolir aquele alimento, entendeu? E o esforço que nós temos que fazer para aceitar aquilo que o nosso corpo está negando é surreal. Eu não consigo nem dinamizar ou explicar para vocês o como isso faz mal para a gente, entendeu? Então, focando no assunto do vídeo, o diagnóstico ele é primordial para poder romper essas barreiras. Barreiras entre você e o diagnóstico, você que é pai e mãe, tá? Barreiras entre você e o seu filho. Por que eu citei essas duas barreiras? A barreira entre você e o diagnóstico é você aceitar ele. Você aceitando o diagnóstico que o seu filho, nem que tenha sido diagnosticado ainda, mas que você vai buscar esse diagnóstico é muito grande. Porque você está permitindo que o seu filho seja quem ele é. Eu passei 40 anos da minha vida vivendo uma vida que não era eu. Entenderam? Vivendo uma vida em que eu me adaptei para que as pessoas me aceitassem. Então é muito difícil, é muito estressante. Então entenda que o diagnóstico não é algo que vai ser ruim para você. E ainda que seja você receber uma notícia desse tipo, isso vai ser libertador para o seu filho, porque ele vai conseguir evoluir, vai ter uma evolução, um crescimento para ele, entendeu? Junto com uma equipe multidisciplinar que vai apoiar o seu filho, tá? Eu não passei para essa equipe multidisciplinar, até mesmo porque eu sou adulto. Eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a conversar, eu aprendi a me socializar sem ter a necessidade de uma fono, de um fisioterapeuta, de um psiquiatra, uma psicóloga, entendeu? Toda uma equipe multidisciplinar para me ajudar. E isso para o autista adulto é muito complicado, porque as leis hoje, quando você tenta entrar, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, eu entrei em um concurso como autista, passei no concurso, né, dentro da cota específica. Quando eu levei o laudo, a banca, né, que estava ali regendo o concurso, ela não aceitou meu laudo. Porque ela disse que eu precisaria de uma equipe disciplinar. Ela queria que eu tivesse uma fono, um psiquiatra e um fisioterapeuta, no mínimo, além do meu psicólogo, dentro do meu laudo, porque era um laudo por equipe multidisciplinar. Porque
é o que o diagnóstico para o autismo exige, só que anos atrás, entendeu? Uma pessoa que é diagnosticada com 40, 50 anos, ela não tem isso. E é surreal querer passar por isso, porque eu falo bem, eu me comunico bem, porque eu me adaptei a isso. Existe um estresse para mim fazer isso? Existe. Então, é muito difícil, sabe? É bem complicado. Então, imagina como diagnosticar, como fazer um adulto passar por uma equipe disciplinar dessa forma. Uma criança, tudo bem. Principalmente crianças, se o seu filho, por exemplo, não fala, né? Se ele não se comunica, você vai ter que passar com ele por uma fono. Se o seu filho tem dificuldade, por exemplo, de se controlar, ele precisa tomar algum tipo de remédio, você vai ter que passar por um psiquiatra. Se o seu filho tem alguma dificuldade motriz, você vai ter que passar ele por um fisioterapeuta. Para isso que existe a equipe multidisciplinar, entendeu? Mas o diagnóstico, ele acontece a partir de um especialista que pode entregar esse diagnóstico. E quem são esses especialistas? Um psicólogo com uma especialidade em neurologia, um neuropsicólogo, por exemplo, um neurologista focado também em autismo e um psiquiatra. Hoje, um profissional mais completo para que, no meu entendimento, se você for procurar e morar numa cidade que não tem pessoas focadas no autismo em si, seria um psiquiatra, entendeu? Porque ele entende o espectro e ele se formou estudando o espectro, sabe? Assim, eu não sou especialista, de repente se eu falei alguma bobagem, você que é especialista assistiu o vídeo, você pode me corrigir nos comentários, lembrando sempre de forma educada, tá? Porque esse vídeo aqui é um vídeo instrutivo, tá? Para passar instruções e para ajudar pessoas. Então, se você quer ajudar e eu disse alguma coisa que não condiz, porque eu não sou especialista da área, eu sou um autista e eu estou dizendo o que eu vivo, ok? Pode colocar nos comentários. Então, pai e mãe, se liberte dessa barreira do diagnóstico. Porque a partir do momento que você se libertar dessa barreira do diagnóstico, você vai romper uma barreira com seu filho. Porque você olha para ele e você julga ele. Né? Ah, ele não me ama porque ele não me abraça. Não, entenda o espectro. Ele não te ama porque para ele o contato humano de abraçar não é legal. Eu amo abraço. Eu gosto de abraço. Eu cresci me adaptando com essa ideia. E hoje o abraço me faz bem, o abraço me regula, principalmente quando eu estou desregulado por alguma situação que aconteceu no trabalho ou no meio que eu estou, o abraço me regula, um abraço apertado de alguém que eu gosto, entendeu? Da minha esposa, dos meus filhos. Isso me traz um bem que vocês não têm noção, me regula, entendeu? Me traz calma, me traz serenidade, sabe? Só que normalmente um autista ele não gosta. Ele vai abraçar, ele abraça de longe, com uma mão, né, empurrando a pessoa para não ter o toque. E o autista ele não olha nos olhos, ele tem dificuldade. Eu cresci tentando olhar nos olhos, porque uma vez meu pai me disse que quando uma pessoa não olha nos olhos, ela não está sendo verdadeira. E eu falei, meu Deus, eu preciso ser verdadeira. E eu faço um esforço tão grande quando eu estou conversando com alguém, para olhar nos olhos da pessoa que vocês não têm ideia, sabe? Eu descobri que eu não cumprimentava as pessoas na rua porque eu não olhava no rosto das pessoas, eu olhava para o chão. Né? E eu criei um mecanismo para reconhecer as pessoas da cintura para baixo. Olha que loucura, pela forma de andar. Mas esse aí já é outro caso. O tema do vídeo é outro, eu já acabei de estar saindo um pouquinho, vou ter que editar esse vídeo depois. Então vamos lá. Liberte-se disso, pai, para que você consiga romper essa barreira com seu filho. Entendeu? E você conseguir ajudar ele a, em partes, se incluir ao meio. Não tente apenas ensinar o seu filho a se incluir ao meio, tá? Porque ele precisa aprender a dizer ao meio quem ele é. E o meio, com toda a inclusão que já existe hoje no mundo, entender que ele precisa ser incluso e não se incluir. Né? É essa a diferença. Porque a criança ou adulto atípico, com qualquer tipo de atipicidade, que nós estamos tratando do autismo em si, para ele se incluir ao meio, ele tem um estresse muito grande. Eu, por exemplo, no final do dia, depois de eu passar por um dia com muitas reuniões, como estou em home office,
No final do dia eu estou esgotado. Às vezes eu tenho relatórios para fazer e eu não tenho vontade. Porque a minha mente, o meu raciocínio, sabe, tá pesado. O que eu quero fazer? Ou eu quero sentar, ou deitar, ou dormir, ou sei lá, gosto de tomar um sorvete para relaxar, ou simplesmente ouvir uma música, ou assistir um vídeo, um filme, entendeu? Mas um filme muito específico daquilo que eu gosto para poder desligar a minha mente, sabe? Isso é o que eu tento fazer no final do dia, porque eu passo o dia todo estressando. Uma pessoa atípica, ela se estressa de uma forma diferente de uma pessoa típica, tá? Que são os neurotípicos, entendeu? Você, pai, que é neurotípico, você age de uma forma diferente. Você nunca vai conseguir visualizar como seu filho visualiza. Então sente com ele, converse com ele, né? Muitas vezes acontece de eu participar de reuniões e tá todo mundo no mesmo assunto e eu parto para outro assunto, porque o meu raciocínio foi para outra linha. E normalmente eu chego numa conclusão que todos vão chegar no final. E eu peguei um atalho, vamos dizer assim, porque a forma de pensar é diferente. Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, é que a minha forma de pensar é diferente. Entendeu? Então o seu filho pensa assim. Imagine só, o seu filho olha para ele não só para brincar, tá? Na rua, no chão ou na terra, e chega 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e você diz para ele, filho, vai tomar banho. Aí a desculpa é, vai tomar banho que você está sujo. Ele vai olhar para si mesmo, vai dizer, eu não estou sujo. Ele vai se cheirar, vai, não, eu estou perfumado, eu não estou fedido. Não faz sentido para ele ter que tomar banho. Agora, se você chegar para o seu filho e explicar para ele racionalmente a importância do banho, em que mesmo quando a pessoa não está fedendo, vamos dizer assim, ou não está sujo, ou não está com uma odor desagradável, ela precisa tomar um banho para ter uma higiene, né? Falar sobre higiene. E você conseguir dentro da idade dele passar essa mensagem, ele vai entender que naquele horário é hora de tomar banho, indiferente se ele está sujo ou não. Vai chegar num ponto que você não vai ter mais que pedir para ele tomar banho. Ele vai levantar e falar, papai, mamãe, hora do banho, né? E vai lá tomar banho. Porque para ele fez sentido, foi racional e se tornou previsível. Então, essas palavras você vai começar a aprender quando você tiver o diagnóstico, que é a previsibilidade, entendeu? A racionalização das coisas. Isso para o autista é primordial. O seu filho muitas vezes não te ouve, ou não quer te ouvir, ou grita, ele tem situações de estresse extremo, porque ele chegou num limite e que ele não está conseguindo se expressar para você e ele explodiu. Só que se você não tiver um laudo, se você não rompeu a primeira barreira do laudo, para romper a barreira do seu filho, para entender ele como ele é, e não querer entender ele como você não é como seu filho. Ele pode ser igual a você, ter a mesma cor dos olhos, a mesma cor do cabelo, o formato do rosto ser idêntico, só que o cérebro dele é diferente. Ele não pensa como você. Então você precisa romper essa barreira, que vem depois de romper a barreira diagnóstica. Tá? Mas foque principalmente na qualidade de vida do seu filho. Pense que o seu esforço hoje pelo seu filho vai dar a ele, vai garantir a ele uma vida melhor no futuro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi com esse intuito de conscientização, tá? Por causa do Abril Azul mesmo. Eu quero gravar outros vídeos, eu até entrei alguns assuntos aqui de vídeos que eu quero gravar. Podem colocar no comentário também se vocês querem ouvir um assunto específico. Comente se isso aqui foi legal para você, se fez sentido, tá? Se isso te ajudou a você ter essa aceitação e entender as barreiras que você precisa romper para poder chegar num diagnóstico, tá bom? E tem a questão da barreira do pós-diagnóstico, né, que é da aceitação, quando a gente sai da negação. Isso é bem complicado e eu quero gravar um vídeo especificamente sobre isso, mas hoje eu quero falar só do diagnóstico, da importância do diagnóstico, tá? Para que o seu filho não tenha sequelas. Eu tenho muitas sequelas hoje como autista adulto,
por causa do meu não diagnóstico na minha infância, ainda que na minha infância era praticamente impossível detectar. Eu digo que não se tinha facilidade que se tem hoje de você pesquisar no Google e encontrar algum tipo de sinal para você buscar um profissional ou saber qual profissional buscar para poder atender o seu filho. Tá bom? Então, mais uma vez eu digo, espero que esse vídeo tenha sido legal para você, que tenha agregado para a sua vida, tá? E tamo junto. Coloca aí um comentário, acione o sininho para receber as notificações, tá bom? Mas mandem os assuntos também nos comentários para mim saber o que vocês querem saber, para eu poder falar, tá? Sobre a minha vida, se vocês quiserem que eu fale sobre como eu me adapto, como me adaptei, como que eu vivo hoje nesse meio de inclusão que não tem inclusão, né? É bem interessante isso, acho que gera mais um vídeo, tá bom? E sigam o canal, tá? Você seguir o canal, se inscrever no canal vai ser muito legal para mim também, ter mais pessoas para que esse vídeo possa chegar e instruir outros pais, que é o foco, tá? Grande abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima.